Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, tá? O conserto, o melhor. Vamos tentar consertar essa plaquinha aqui, tá? Essa plaquinha aqui entrou para conserto, tá? Ela não funciona. O técnico lá me disse que ela não funciona, que ele energiza a placa aqui com 220 volts e não sai a tensão de 12 volts aqui na pastilha Peltier, tá? Aqui, ó, aqui tem que sair 12 volts para alimentar a pastilha Peltier. Aqui é o conector do cooler e esses dois pinos aqui, ó, é o conector do sensor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, NTC, coeficiente térmico negativo. Aqui é conectado um sensor de 10K. Aqui sai a alimentação da pastilha Peltier e aqui sai a alimentação também de 12 volts do cooler. E aqui é a alimentação, tá? Então, eu sempre falo nos meus vídeos, eu vou falar para vocês o que a gente tem que fazer para a gente tentar resolver o problema dessa placa. Eu vou apresentar para vocês aqui mais uma vez, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Nós temos 4 passos padrão, né? Para a gente visualizar essa placa aqui, ó. A primeira é a inspeção visual, tá? Já falei isso já nos vídeos. O segundo passo é teste a frio. O terceiro, engenharia reversa. E o quarto é energizar a placa. Então como é que funciona? Você vai fazer primeiro a inspeção visual. Se você não achar o defeito, você vai lá para o teste a frio, que é o segundo passo. Se você não encontrar no teste a frio, você vai para o terceiro passo, que é a engenharia reversa. Mas isso aqui, pessoal, eu só uso quando eu não conheço a placa. Ou seja, a engenharia reversa, o terceiro passo, só se usa quando você não conhece a placa. Você nunca viu a placa, nunca mexeu na placa. Então você vai na inspeção visual e no teste a frio. Não encontrou? Aí você, antes de energizar a placa, que é o quarto passo, você vai fazer uma engenharia reversa da placa. Para quê? Para você se familiarizar com a placa, entender como a placa funciona, como ela tem que funcionar, como ela não deve funcionar, tá? Você vai desenhar o circuito, você vai entender como a placa funciona, tá? A partir daí que você se familiarizou com a placa, entende como a placa funciona, sabe como ela tem que funcionar, aí você vai energizar a placa, tá? Para você fazer aferições com o multímetro. Detalhe: energizar utilizando lâmpada série, tá? Então, esses são os 4 passos. Eu chamo essa técnica, que foi criada por mim, tá? Eu uso essa regra padrão em todas as placas que eu recebo aqui para consertar. Eu chamo isso aqui de 4PPS. O que significa 4 PPS, Luiz Henrique? 4 passos para o sucesso, tá? Então esse aqui são os 4 passos para o sucesso que eu recomendo para todos vocês. Se vocês não utilizam esses 4 PPS, eu recomendo a fazer isso a partir de hoje, que vocês vão ter sucesso em todas as placas que vocês vão consertar, tá? Aqui é mais ou menos assim, ó. Os defeitos, tá? 10% aqui, 20% aqui, 30% aqui, e 40% aqui. 4, tá aqui, ó. De 100%, 40% dos defeitos está na inspeção visual, 30% está no teste a frio, 20% tá na engenharia reversa, né? Você tem que descobrir. Não, na verdade não é assim. Essa engenharia reversa, ela faz parte do terceiro e segundo passo, é como se fosse o mesmo passo. Então aqui vai ser 20, deixa eu ver. 20, tá? Nesses dois aqui, 20%. Aqui 30% e 40%. Então 40% está na inspeção visual, defeito, 30% está no teste a frio e 20%, que são os restantes, vai estar no terceiro e no quarto passo. Engenharia reversa e energizar a placa. Então vamos fazer esse passo
a passo aqui nessa placa. Então vamos fazer a inspeção visual. A inspeção visual, o que a gente pode ver? Se não tem capacitor estufado, se não temos esses diodos N aqui de vidro estourado, resistores carbonizado, mancha preta ou mancha escura na placa, tá? Oxidação nas trilhas, trilha rompida, solda trincada, beleza? Isso é a inspeção visual. Aqui no momento não tem nada, tá? Nada que nos indica algum defeito visual, tá? Então tá descartado o primeiro passo, tá? Então vamos para o segundo passo, que é o teste a frio. O que a gente pode testar aqui com a placa a frio? A gente pode testar os capacitores utilizando um capa-cheque. Tá aqui, ó. A gente pode utilizar um capa-cheque como esse aqui e testar a ESR de todos os capacitores, tá? Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu já fiz isso antes do vídeo, tá? Já fiz isso antes do vídeo e já descobri que todos os capacitores estão em perfeitas condições. O que você pode testar? Os semicondutores e bobinas ou indutores. Pode testar os diodos convencionais, pode testar os diodos Zeneris, você pode testar a ponte retificadora para ver se não está em curto ou fuga. Você pode testar diretamente em cima dos capacitores para ver se você não tem curto, tá? Ou fuga. Você pode testar em cima dos transistores MOSFET entre gate e source para ver se não tem curto ou fuga. Sabemos que entre o gate e o source nós temos um diodo. Então se você medir na escala de diodo entre o dreno e o source, de um lado ele conduz e do outro lado ele não conduz. Se ele conduzir dos dois lados ele está em fuga, se ele não conduzir em nenhum dos lados ele está aberto, e se ele bipar ou conduzir, der bip nos dois sentidos, entre gate e source, ele está em curto. A gente pode testar os indutores, tá? Isso aqui é um diodo, tá? Um diodo duplo em formato de um transistor, tá? Ele é assim, pessoal, ó. O desenho dele é assim, nós temos aqui o transistor, tá? Que nós temos os 3 terminais. Então, aqui eu vou ter um diodo e aqui eu vou ter outro diodo, tá? Então eu tenho daqui para cá um diodo, daqui para cá um diodo. São os MOSFET, tá? Vamos testar aqui só esses 2 capacitores aqui e esse aqui, tá? Pra gente ver como é que tá aí a questão da ESR. Então, vamos lá. Já foi feito esse teste antes, tá? Mas eu vou fazer aqui não vou fazer em todos não. Então vamos virar aqui. Vamos medir aqui. Tá aí, ó. E foi até o final. Vamos ver se significa que ele tá bom. Esse aparelho é muito bom porque ele é capacímetro, tá? Ele testa tanto na placa como fora. O capacímetro normal, ele tem que tirar o componente fora da placa para você medir a capacitância. Esse aqui não. Esse aqui você mede tanto a capacitância como a ESR com o próprio componente no circuito. Nós vamos medir esse aqui, ó. Então tá aí, ó. Lá no 0 também. Então, eu já medi todos eles, estão bons. Então, o segundo teste é esse, né? Então vamos testar aqui. Vamos fazer o teste a frio, como eu já havia falado, né? A gente vai testar. A gente vai testar os semicondutores. Deixa eu colocar aqui. Aqui, deixa eu ligar o aparelho. Vou levantar aqui um pouco a câmera. Então, tá aí. Vamos testar. Vamos testar primeiramente se a gente não tem curto em cima aqui dos capacitores, tá? Eu já havia medido também, ó, fusível. Medi também o fusível, tá? Então, vamos medir aqui curto em cima dos capacitores. Tá aqui os 2 capacitores grandão. Aqui eu tenho um, tá na escala de bip, ó.
Então eu vou medir aqui, ó. Não deu bip. Ó, deu bip, mas parou, tá? Então aqui eu tô carregando e descarregando o capacitor. Então aqui a gente não tem curto e nem tem fuga. Tá aí, ó. Infinito. Infinito. Vamos testar aquele pequenininho que filtra a tensão dos 12 volts. Tá aí, ó. 224, tá? Vamos inverter. Tá aí, ó. Veja que tá indo lá para infinito, tá? Então, esse diodo também está bom. Esse capacitor também tá bom. Então, vamos medir aqui esses a gente pode medir também os diodos, tá? Ó, de um lado ele conduz, do outro lado ele não conduz. Ó, aqui tá conduzindo, tá? Ó, aqui, ó, 227, ao inverter, ó, também tá conduzindo, ó, tá? Então veja que aqui é uma fuga. Ó esse diodo aqui, ó. Ó, esse diodo aqui, ó, ele tá bipando, ó. Tá aí, ó, o diodo tá bipando, ó. Vamos medir esse outro aqui. Aqui deu 640, ao inverter. Ele me deu 820, não era para acontecer isso também. Então ele também está em fuga. Vamos medir aqui. 799, ao inverter 664. Então nós temos 3 diodos em fuga e nós temos aqui um diodo em curto, que é esse que está bipando aqui, ó. Tá? Então veja que no segundo passo, que é teste a frio, a gente já descobriu o defeito, tá? Então a gente vai testando, tá? A gente vai testando aqui, ó. Vai testando os outros diodos aqui, conduziu. Ao inverter, ó, não conduziu. Esse é o teste normal. O outro conduziu. Se eu inverter, não pode conduzir, porque o diodo ele conduz de um lado e o outro não conduz. Da mesma forma é o diodo Zener, ó, conduz, não conduz. Olha lá, a resistência muito alta. De um lado aqui, ó, conduz, do outro lado conduz uma resistência muito alta. Então esses aqui estão perfeitos. Podemos testar o indutor também, já testei esse indutor, ele está perfeito, tá? Vamos testar esses diodo Zener aqui, ó. Aqui eu tenho um curto nesse diodo Zener. Nesse aqui eu não tenho curto, tá? Esse aqui eu não tenho curto. Mas eu tenho fuga. Medir em cima desses dois capacitores pequenininhos aqui, ó. De um lado conduz, de outro lado conduz. Vamos medir aqui, ó, esses dois transistores MOSFET entre dreno e source. Vamos medir o pino 2 e o pino 2 e 3. Então tá aqui, ó, pino 1, 2 e 3. Ó, veja que aqui, ó, tá conduzindo, tá? O time tá com a bateria bem fraquinha já, ó. Tem que trocar. Então veja que ele está conduzindo, ó. Nos dois sentidos, quer ver? Nos dois sentidos eles estão conduzindo, ó. Esse aqui, ele não tá conduzindo, mas tá dando 230. Ao inverter, 230. Então nós temos esse componente aqui em curto e esse aqui em fuga. Então é muito provável que esse componente aqui esteja com problema, tá? Então a gente tira esses dois componentes e vê se esse curto aqui vai sumir, tá? Então vamos tirar aqui esses componentes aqui. Tá aqui, tirei um. Tá aqui um componente. Vamos tirar o outro aqui, tá? Pronto. Então tá aqui os dois MOSFET. Vamos medir aqui entre o pino 2 e o pino 3. O pino do meio é o mesmo pino aqui do centro, ó. Tá, ó. Tá vendo, ó?
Então a gente usa esse do centro aqui, tá? Então, ó, do pino 2 pro pino 3, não poderia dar continuidade, ó. Ó, 2 e 3, ó. Tá dando bip. Então esse componente aqui tá em curto. Vamos medir esse aqui. Do pino 2 ao pino 3, ele tem um diodo, correto? Então de um lado ele tem que conduzir e do outro lado ele não pode conduzir. Então aí, ó, a gente tem a condução de 330, ao inverter não pode dar nada. Tá aí, ó. Deu também. Então esse componente está em fuga. Veja que ele deu aí, ó, 330, deu o mesmo valor. Então ele conduziu, ele não deu bip, ele conduziu nos dois sentidos. Então o diodo interno está em fuga. Já esse aqui ele bipou, ó. Ó, ele bipou, então o diodo interno está em curto, tá? Então esses dois aqui tá em curto. Vou colocar aqui de lado. Vamos aqui agora aferir os componentes aqui que estava apresentando curto. Vamos medir o diodo aqui que estava dando curto. Ó, esse diodo está em curto, tá? Aqui conduziu. E aqui já não conduziu mais, então ele não está em fuga. Então vamos aqui. Conduziu, aqui não pode conduzir do outro lado, não conduziu. Desse lado aqui não conduziu, do outro lado vai conduzir. Então veja que os diodos que estavam em fuga, já foi sanado a fuga. Mas o que está em curto, que é esse aqui, ó, D13, ele ainda está em curto, ó. Então é muito provável que ele também esteja em curto. Tá aí, ó. Vamos medir esses diodos aqui que também estava apresentando curto. Ó, o curto sumiu, tá? O curto sumiu. Então, tá aí, ó, o curto sumiu. Belezinha. Belezinha, tá? Então vamos remover aqui esse diodo aqui. Vamos remover aqui esse diodo. Vou remover aqui o diodo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, pessoal? Porque vou fazer o conserto aqui passo a passo, tá? Ou vamos pelo menos tentar, né? Pronto, ó. Removi aqui uma perna do diodo, ó. Veja que eu levantei a perna do diodo e agora vamos medir o diodo para ver se ele mesmo está em curto ou se é a trilha onde ele está. Tá aí, ó. O diodo está em curto. Vou remover ele. Vamos remover o diodo. Deixa eu puxar ele aqui com esse alicatezinho. Pronto, ó. Removi o diodo. Então vamos testar aqui esse diodo. Bip, vamos testar. Tá aí, ó, diodo em curto. Então nós encontramos esse diodo em curto. Encontramos esses dois componentes aqui, um em curto e um em fuga. O que a gente pode testar também, pessoal, o fusível, né? Se a gente tem curto e fuga no primário, então é muito provável que o fusível esteja aberto. Então vamos testar esse fusível aqui. O fusível está aqui, ó. Nesses dois terminais aqui, ó. Então vamos medir. Não me dá nada. Então esse fusível está aberto. Então vamos tirar esse fusível também. Então veja, pessoal, que eu nem liguei a placa, tá? Eu nem liguei a placa para poder... Ó, tá aqui o fusível. A gente tem um fusível aqui. Aqui é um fusível.
tá? Veja que eu vou colocar aqui, ó, está na escala de continuidade, eu vou colocar do outro lado, ó, e não me deu nada, tá? Então a gente vai trocar esse fusível, vamos trocar esses dois componentes aqui e vamos trocar esse diodo aqui que é um N4007 e a gente volta em seguida. Então, pessoal, ó, tá aqui os componentes que foram substituídos, ó. Esse aqui era o fusível, tá? Fusível. Aí aqui nós temos o diodo que está em curto, o diodo que está em curto e os dois transistores MOSFET, que tem um em curto e temos um em fuga. Coloquei aqui, ó, um fusível novo, tá? Tá, é um fusível novo. Coloquei o diodo novo, que é esse diodo 13 aqui, ó. E coloquei os dois componentes novos, tá? Coloquei aí, ó, pasta térmica, tá? É importante trocar a pasta térmica para ajudar aí na dissipação do calor, tá? Então a gente vai energizar essa placa. Vamos energizar essa placa com a ajuda de uma lâmpada série. Vamos colocar aqui o cabo de alimentação. Aqui, em condições normais, tem que sair uma tensão de 12 volts. Vamos ligar aqui na lâmpada série. Já liguei na lâmpada série. Aqui está o multímetro na escala de 20 volts. Corrente contínua. E vamos aferir, pessoal, aqui, ó, no conector, aonde sai os 12 volts para alimentar a pastilha Peltier, tá? Então tá aí, ó, conectado. Temos aí uma tensão de 11,35 volts. Então essa placa aqui já está em boas condições de uso, tá? Posso colocar um ventiladorzinho aqui para testar, para ver se a carga vai continuar. Eu posso conectar a Peltier também, posso, tá? O importante é que a tensão de 12 volts está estável. Veja que ela está estável. Não está oscilando, ela está uma tensão fixa, tá, pessoal? Então, veja que para a gente consertar essa placa eletrônica, a gente utilizou a técnicazinha de 4 PPS, 4 passos para o sucesso. Então a gente não achou na inspeção visual, mas a gente encontrou no teste a frio, tá? Então, eu sempre falei para vocês e vou falar mais uma vez. A maioria das placas que a gente pega aqui para consertar, pessoal, a gente só liga ela na energia depois que a gente conserta. Geralmente a gente conserta sempre no primeiro e no segundo passo, na inspeção visual e no teste a frio. Sempre é assim, toda placa que a gente pega, independente do defeito, independente de que placa for, a gente faz inspeção visual, teste a frio. Não encontrou defeito? Faz a engenharia reversa, se você não conhecer a placa. Depois faça, energiza a placa utilizando a lâmpada série, tá? Tá aqui a nossa lâmpada série, ó. Não está acesa, está perfeita. E temos a tensão estável aí, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curta, comenta, compartilhe e divulga nosso canal. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.